Olá, bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Amanda e esse é o Surtos Literários. Esse é um vídeo em que eu vou fazer um resumo detalhado dos capítulos de 1 a 10 de Trono de Vidro. Eu comecei por esse, pois quando eu li, a minha experiência foi boa começando dessa forma. Eu sei que tem outras formas de se começar e pode ser que mais pra frente eu faça um vídeo explicando as diferenças entre começar por Trono ou começar por Lâmina. Esse é um vídeo para vocês que, assim como eu, quando acabam de ler o livro, acontece exatamente esse mesmo aqui. Parece que os divertidamente simplesmente apagam completamente tudo que você sabe sobre o livro e a única coisa que você lembra é se você gostou ou se você não gostou. Até mesmo os nomes dos personagens às vezes é difícil de lembrar. Ou também para você que não liga para spoilers e quer conhecer mais sobre o livro. Esse vídeo também é o certo para você. A história se inicia um ano após a assassina Celaena Sardothien ter sido traída e presa nas minas de sal de Andover. Aí você me pergunta, Amanda, o que são as minas de sal de Andover? Ela é um campo de trabalho forçado, tanto para criminosos que realmente cometeram algum delito, tanto para praticantes de magia e rebeldes, que ainda lembram de como era antigamente o reino, com féricos, gnomos, seres mágicos e lutam por isso. São enviados como escravos. Essas minas estão notórias pelo curto período de vida. As pessoas muitas vezes não duram nem 2 meses lá. E nesse momento, nossa assassina está saindo de um dia de trabalho quando se depara com 6 guardas, mais o capitão Chaol Westphal, todos vestidos de preto com a insígnia do reino, mostrando que eles são os guardas oficiais da família real. O capitão, inclusive, está com um capuz preto, escondendo completamente o rosto com um intuito muito falho de tentar intimidar Celaena. Eles então algemam e a levam para o prédio de oficiais, onde ficam dando voltas e voltas com ela, subindo e descendo a escada, passando pela mesma sala diversas vezes, com o intuito de confundi-la, pois ela tentar escapar, ela não ia conseguir. Porém, ela não tem o título de maior assassina por nada, eles estão apenas fazendo com que ela fique familiarizada com o local. E bom, ela já está traçando o plano de fuga dela. Ela pensa em quanto tempo conseguiria subjugar os soldados, se ela seria páreo ou não para o capitão, pois ele deve ser muito experiente para ser o capitão, e ela está presa há 1 ano. Mas ela também percebe que, como as paredes são muito altas, faria muito eco, então ela teria que ser muito rápida em subjugá-los e escapar. Mesmo que por fora ela tenha uma aparência de forte e que está completamente tranquila, por dentro ela não pode deixar de sentir medo daquele ser o seu último dia, finalmente estarem levando para a execução. E ela fica repetindo na cabeça dela a frase, eu não terei medo. Uma frase que mais pra frente vocês vão entender que ela tem um grande peso emocional. Eles então chegam à sala e é revelado quem eles estavam esperando. Dorian Havillard, príncipe herdeiro de Adarlan. Após entrarem, Chaol faz uma reverência e finalmente retira o capuz, fazendo com que a Celaena fique surpresa. Não para ele ter uma beleza estonteante de oh meu Deus, mas porque é impossível não achar atraente os traços fortes e os olhos dele, que são um tom de castanho dourado. Então, todos na sala estão esperando que ela faça uma reverência ao príncipe, né? Porém, ela nunca quis prestar essa humilhação, principalmente porque ela achando que aquele era o último dia de vida dela. Ela com certeza não ia fazer isso. E após esse abuso da parte dela, ela escuta passos atrás dela antes que alguém a agarre e a jogue brutalmente no chão. E ela não consegue descobrir quem é, ela só escuta a voz falando assim, ó, essa é a forma certa de se tratar do seu futuro rei. Ela, logicamente, fica completamente irritada e Dorian diz que não vê sentido algum em obrigar alguém a se curvar, porque o ato de se curvar é para demonstrar respeito e tá mais do que claro para todos que estão presentes que ela não tem respeito algum, nem por ele, nem por toda a família real. Ele então pede que o Duque de Perton, o dito cujo, que nós já não gostamos, se retire da sala, lembrando que ele tem um compromisso lá com o Chevalier. Então que a Celaena finalmente consegue analisar o príncipe, fazendo com que ela fique extremamente irritada pela beleza dele, que eu não julgo ela. Porque aqueles olhos azuis encontrados com aquele cabelo preto, minha Nossa Senhora. Então, após a raiva passar, ela não consegue deixar de sentir vergonha pelo estado de sujeira que se encontra após meses sem conseguir se limpar de uma forma decente. E ela não é a única a perceber esse estado, o príncipe também repara e questiona ao capitão se ele não havia mandado que a limpassem antes de levá-la. O Chaol então responde que ele não queria deixar o príncipe esperando, então foi lá às peças e é isso e vai. O príncipe e a assassina estão lá trocando algumas farpas, um dando uma farinha no outro, parece 2 crianças. Quando o príncipe pergunta se ela nunca tinha tentado escapar. Ela conta que já havia sim tentado escapar e o Dorian pergunta por que ele nunca ficou sabendo sobre isso. Chaol conta que o pai dele, o rei, se certificou de que seria impossível escapar de lá, com arqueiros extremamente treinados e prontos para matar, sem medo e sem piedade. E eu acho que foi ali que ela se tornou uma das minhas protagonistas femininas favoritas.
Ela diz que perdeu o controle e que eu conta que ela assassinou seu capataz, mais de 23 guardas e estava apenas a uma unha de chegar na muralha. Uma unha, estava muito perto. Dorian então deboche da situação, meio que pergunta ele daí, porque ele realmente não tem noção nenhuma. E ela pergunta pra ele se ele sabe qual é a distância entre as minas e a muralha. Como ele não responde, ela diz que são 110 metros, porque ela pediu que alguém contasse. Ele continua debochando da situação e ela pede que Cale conte pra ele quantos metros normalmente um prisioneiro consegue chegar antes de ser assassinado. Cale conta que normalmente eles conseguem chegar apenas 1 metro antes que os guardas os detenham. Príncipe finalmente entende a seriedade da coisa. Meio lerdo, né? Demora um tempão, mas a gente releva. E ele diz que ela sabia que aquilo seria suicídio. E ela conta que não tinha expectativa alguma de escapar quando isso ocorreu. Daí então se levanta e começa a analisar ela, até para ver suas costas e observar as cicatrizes. Ele então diz que mesmo que elas sejam grandes, os vestidos vão conseguir esconder. Ela, assim como a gente, não tá entendendo nada. E ela exige que eles lhe expliquem. Cale, muito maioral, tentando, né? Diz que é melhor ela se comportar ou senão ele levará ela de volta para as minas. Ela, muito sagaz, coisa que nós já sabemos, diz que acha isso improvável, pois eles não teriam vindo de tão longe simplesmente para falar com ela pessoalmente se não quisessem nada. E era mais do que óbvio para todos que eles estavam analisando ela física e mentalmente. Ela então encerra essa discussãozinha entre os dois, dizendo que ele tem uma proposta para ela. Ele ordena que todos os guardas se retirem, deixando na sala apenas Cale e Selena. Ela então fica matutando, pensando como que eles podem ser tão irresponsáveis de deixar o príncipe com uma segurança tão precária. Tipo assim, só tem ele, só tem esse capitão aqui do meu lado. Ela olha pra cara dela e pergunta, tipo, querida, você não acha arriscado ser tão ousada assim quando a sua liberdade está em jogo? E ela fica tipo assim, liberdade? Como assim minha liberdade? Me explica isso, como assim minha liberdade? E aí ele explica pra ela, o rei quer um campeão. Ah, como assim? Ele precisa de alguém para lidar com pessoas difíceis. Ou como a Selena corrigiu muito bem, ele precisa de alguém para fazer o trabalho sujo, que envia os adversários dele para o túmulo. E aí ele conta a parte que interessa a ela. Se ela aceitar, em 6 anos, ela vai ser livre, completamente livre, a ficha limpa da menina. Limpa. Porém, se ela não aceitar, tudo bem também. Mas ela vai voltar para as minas para sofrer tudo e tudo de novo. Mas não é tão fácil. Tem uma condição. Ela vai ter que competir com outros 23 participantes, porque o rei é um... E ele quer o quê? Ele quer se divertir vendo os outros se matarem, entendeu? E tem mais. Ela não pode competir com Selena. Por quê? Porque quando ela foi presa, o povo não descobriu quem realmente ela era. Então eles ainda acham que ela é uma mulher mais velha. Até porque pegaria mal pro reino eles sentirem tanto medo de uma adolescente. Então, eles deixaram ali no sigilo, então ninguém sabe quem realmente ela é. Ela, toda se achando, porque ela é melhor, fala assim, por que vocês não me escolhem logo? Pra que eu vou competir contra os 23 e eu sou melhor? Me escolhe logo. Porque lá dos infernos, né, tá lá atrás, se intromete e fala assim, você esqueceu que você é uma assassina e a gente não pode confiar em você, né? Tem esse porém. Ela fala, tá bom, tá bom, tá bom. Mas eu tenho uma condição pra participar. Eu vou ser livre em 3 anos. Vamos fazer o seguinte, você vai ser livre em 4 anos, o que tu acha? Ela sabia que estava trocando uma escravidão por outra. Porém, né, gente, pra quem estava vivendo o que ela estava vivendo, isso é lucro. E ela sabe que se perder e voltar pra mina, ela vai acabar morrendo lá, porque já foi quase impossível sobreviver durante 1 ano. Temos então uma passagem de tempo e a Selena já está banhada, já está alimentada, já está num quarto minimamente decente, com uma cama pelo menos, mas ela não está conseguindo dormir, ela não está conseguindo descansar. Ela acabou tendo um vislumbre dessa aparência e ela percebeu o quanto ela havia mudado, como ela estava mais magra, como ela estava cheia de olheira, como ela estava mais fraca. Ela passou 1 ano naquele sofrimento, sem comer direito, ela não estava acostumada com aquilo, o jantar ela não conseguiu manter no estômago. Então, tipo, foi uma noite difícil. Tanto é que no dia seguinte, quando o Cale vai aos aposentos dela acordá-la, ele encontra ela dormindo no chão. E quando ele pergunta pra ela, tipo, o que você tá fazendo aí, querida? Ela fala pra ele só que, como eu não tava confortável, deitei aqui e é isso aí. Porém, nesse momento, ela tem o primeiro vislumbre do sol em 1 ano, porque ela acordava sempre de madrugada pra ir pras minas e ficava o dia inteiro lá até sair à noite. E é quando ela realmente tem um pingo de esperança de que talvez ela consiga a liberdade. E ela finalmente acredita que ela não vai ter medo. Tem outra passagem de tempo, ela já está vestida com as roupas de cavalaria e pronta para seguir pro reino. Mas, ao passar pelos portões, ela não deixa de se sentir mal pelas pessoas que ficaram lá
trancadas e escravizadas. Pessoas essas que não terão liberdade nem mesmo após a morte, pois os túmulos ao redor das minas só vai aumentando e aumentando e aumentando. Eles então seguem caminho e Selena, como sempre, tentando ser irritante, perturba o Cale de uma forma, faz diversas perguntas. Pergunta se ele é casado, pergunta a idade dele, pergunta com quantos anos ele se tornou capitão, pergunta da amizade dele com Dorian, pergunta qual o título dele. Misericórdia, faz um monte de perguntas. Mas nós conseguimos ter algumas informações. Ele tem 22 anos, se tornou capitão aos 20, ele conhece Dorian desde criança e ele seria considerado um lord. Porém, ele não tem direito ao título. Ah, e ele não é casado. Também descobrimos que Selena tem apenas 18 anos. Ela foi presa com 17. Ela se tornou a maior assassina, talvez, do mundo com pouquíssima idade. Aí eu te pergunto, o que a gente estava fazendo quando tinha 18 anos? Com certeza não era salvar o mundo. E com certeza não era virar uma assassina pica das galáxias. Eles então param para uma refeição num lugar que nós descobrimos ser a floresta de Brennan. Uma floresta que no passado vivia cheia de féricos, gnomos, seres mágicos, fadas, mas que no momento, depois da ordem do rei de proibir a magia, ela se encontra silenciosa, vazia, triste. Ela então se lembra das bibliotecas com livros inestimáveis sendo queimadas, com videntes e curandeiros sendo jogados na fogueira, e aqueles que não eram assassinados eram jogados em Endover para apodrecer lá e morrer. Ela também se lembra de quando ela tinha 8 anos, quando seu mentor e também o rei dos assassinos, a Robin Hamel, não sei se eu pronunciei certo, na verdade eu não sei se eu pronunciei certo nenhum dos nomes desse livro, eu falo do jeito que o meu coração manda. Ela se lembra de quando ele a resgatou submersa de um lago, e foi ele que a treinou para ser a melhor assassina que aquele reino já viu. Ela sabia, mesmo que naquela época, com pouca idade, que se ela não aceitasse a proposta dele, ela seria entregue às pessoas que a queriam morta. Então ela sabia que a melhor coisa que ela poderia fazer era aceitar assumir um nome novo, mesmo que ninguém o conhecesse, mas que um dia poderiam conhecê-lo, e esquecer o seu antigo nome. Passou a noite, na manhã seguinte ela acordou com flores aos seus pés e pequenas pegadas que levavam para fora da barraca. Ela ficou muito assustada na hora, limpou os rastros e não conseguiu deixar de ficar inquieta durante todo o caminho, com medo de alguém ter notado alguma coisa. Foi tudo menos uma jornada fácil. Foram noites extremamente congelantes, dias chuvosos, ela não sentia mais os dedos dos pés, tava tipo assim, foi uma tortura. Durante o trajeto eles conseguiram avistar o Castelo de Vidro, um castelo que, de acordo com a Selena, custou a fortuna de um reino inteiro para ser construído. Ela achava de muito mau gosto. E eu concordo com ela, que além de caro, eu ainda acho que deve ser feio pra caramba. Como é um trajeto grande, de semanas, nós descobrimos um pouco sobre as suspeitas dela, sobre quem a traiu. Nós descobrimos também sobre o que ela sofreu em Endover, sobre todas as chicotadas, sobre como eles passaram sal nas feridas para prolongar o sofrimento, a mando do rei, obviamente. Durante uma noite, Dorian não pôde deixar de observá-la e achar ela muito bonita. E como era especial a forma como seus olhos brilhavam todas as vezes que ela olhava para alguma coisa bonita na paisagem. E então, quando ele dormiu, ele sonhou com a linda garota que olhava as estrelas e as estrelas que olhavam de volta. Eu não sei se foi só eu, mas eu senti uma similaridade com uma frase de Akotar. Eles então atravessaram as muralhas de Forte Fenda, capital do reino. Nossa assassina já está desacorrentada, vestida e maquiada em cima de um cavalo. O príncipe passa pelo povo sendo seguido e ovacionado, com uma capa vermelha, o broche real e sua coroa. Ao passar pelo porto, Selena novamente não pode deixar de se sentir culpada pelos escravos. A vontade dela naquele momento era pular do cavalo, correr até eles e dizer que ela era como eles, que ela sabia o que eles sofriam, que ela havia tentado, mesmo que pouco, ajudá-los quando ela libertou um grupo de escravos do Lorde Pirata. Mas ela sabia que não poderia fazer isso. Eles então adentram os portões do castelo e Dorian lhe informa que escolheu um quarto no castelo de pedra, fazendo com que ela fique aliviada, porque ela não pisaria no castelo de vidro nem que a vaca tussa. Como uma boa assassina, ao chegar aos aposentos, a primeira coisa que ela verificou eram quantas janelas, quantas saídas e quantos guardas haviam ao redor dela. Logo improvisou uma faca com grampos de cabelo e barbante. Agora, era só esperar o momento certo. Como ela não podia fazer nada naquele momento, ela fez o que toda pessoa racional faria.
se jogou de braços abertos na cama e dormiu. Ela então é acordada por um serviçal que foi tirar as medidas dela para fazer os vestidos que ela usaria nessa vida que ela levaria no castelo. Nisso, o serviçal sai e a criada designada a ela entra. E ela logo percebe que a criada não bate bem na cabeça. A mulher é louca, super atrevida. Você não fica tipo assim, você não sabe que eu sou assassina, não sabe? Você não tem medo, e a mulher tipo assim, não faz isso aqui. Tchum. Passando para outro lado do castelo, esse livro vocês vão perceber que ele é narrado em terceira pessoa, então nós temos a visão de vários personagens ao mesmo tempo. O Dorian está tendo uma reunião com o rei, que não deixou de demonstrar o quão tolo achava que o Dorian era por estar confiando numa assassina, que ela não pensaria duas vezes antes de matar ele sem pensar duas vezes. Então Dorian diz que por isso ela é a candidata perfeita para a competição. Durante essa discussão, nós não deixamos de notar o quanto Dorian não suporta o próprio pai, e isso é muito nítido no momento em que o rei o agride, dando um tapa na cara dele. Voltando para Selena, ela conseguiu que o Kael fizesse uma tour com ela pelo castelo, dizendo que estava entediada no quarto. Mas nós sabemos que ela só quer olhar os arredores mesmo para saber as possibilidades de fuga. Durante todo o passeio, ela não deixou de falar o quão idiota era um castelo de vidro. Ela reclamava disso a cada 3 minutos. E o Kael já estava tipo assim, é um lugar normal, você não vai saber que tá lá. E ela fala, não vou entrar, qualquer coisa ele quebra, não vou. Aqui ela mostra que é gente como a gente, entendeu? Porque ela vira pra ele e pergunta assim, cadê a biblioteca? Ele faz o quê? Ignora ela completamente e leva ela pro jardim, onde ela lança a torre do relógio, uma torre preta com 2 gárgulas de cada lado. Ela logo percebe que no chão tem um símbolo que dá a entender que a gárgula está apontando para ele. Quando ela pergunta ao Kael, ele não faz ideia do que é aquilo. Ao voltarem para dentro do castelo, o capitão acaba deixando escapar a informação de onde são os aposentos da rainha. E durante essa conversa descobrimos um pouco sobre Horace Havillard, príncipe mais novo, que é uma criança mimada e perversa, que já espancou um serviçal e por isso foi mandado para uma escola nas montanhas. Eles passam pelas cozinhas e dão de cara com 2 enormes portas de madeira, ao qual o Kael informa que é a biblioteca real. Quando eles entram, Selena coloca as mãos no coração, encantada com a quantidade de livros. E ela pensa que se ela morresse naquele momento, ela iria estar morrendo feliz. Ela quer sair pegando todos os livros e levando para o quarto. E o Kael avisa que era uma propriedade particular do rei, então ela não poderia ter acesso sem a permissão dele ou do príncipe. Depois da caminhada, ao voltarem para o quarto, ela escreve uma carta ao Dorian pedindo que ele lhe emprestasse alguns livros. Logo após, o serviçal bate na porta trazendo uma grande quantidade de livros e uma carta dele, falando que ela tem permissão para entrar na biblioteca a todo momento, mas que ele exige que ela leia esses livros primeiro, pois é da coleção pessoal dele e ele gostaria de conversar com ela. Na manhã seguinte, ela vai tomar um sol na varanda e ela aproveita para bisbilhotar, ouvindo uma das nobres falando sobre a prostituta do príncipe que chegou no dia anterior. Ela fica o quê? Pistola, irritada. O que ela faz? Vai devagarinho, pega um vaso de flor e taca na cabeça da menina. Por pouco não acerta. Ela então chama a serviçal e fala assim, olha, eu quero que você me vista da forma mais fina que você conseguir. Eu quero arrasar. Então, a voz dela realmente está arrasando, vestida maravilhosa, sofrendo com aquele corpete. Kael entra completamente apressada no quarto e sai arrastando ela. Ele diz no caminho que ela tem uma reunião com o rei. Ela logo fica o quê? Desesperada. Ele então passa para ela todos os detalhes de como ela deve ou não agir na presença do rei, para que ele não se ofenda e mande executar ela, porque ele é igual a rainha de copas. Se irritou, manda cortar-lhe a cabeça. E isso tudo somado ao fato deles estarem no castelo de vidro. Então ela estava o quê? Completamente horrorizada. Pouco antes deles entrarem, Kael para, olha para ela e diz o quanto ela estava linda. Meio que uma forma de acalmá-la antes desse encontro. Ao entrarem, Selena nota toda a sala, inclusive a multidão de outros competidores. Ela, dessa vez, faz uma reverência ao rei porque realmente dessa vez não pode brincar, né? Ela começa a analisar os seus oponentes e percebe que eles foram escolhidos pelos músculos, não pela inteligência, pois ao olhar os olhos deles percebe que eles não sabem nada com nada. O rei então começa a palestrinha explicando os detalhes da competição, que durará 3 semanas, será extremamente perigosa, fazendo com que algumas pessoas possam morrer durante os testes. E no final, restarão 4 competidores que se enfrentarão pelo título de campeão.
Porém, ninguém no castelo sabia, então se eles deixassem vazar a informação, eles seriam assassinados. Como eu disse, Rainha de Copas. Selene então pensa que quem deveria ser assassinado seria o rei, pois ele era o maior assassino daquela sala, tendo destruído não só um povo, mas uma cultura e um conhecimento. Mas para o fim da reunião, Dorian se retira da sala, bem abusado, dizendo que tem um compromisso. Quando o rei dá ordem para eles saírem, eles encontram um príncipe no corredor esperando por eles, onde ele e Kayle têm a oportunidade de dar os parabéns a Selene por manter a boca fechada. E nesse momento chega quem ninguém queria que chegasse, Lady Catelyn, quem descobrimos ser a mulher do jardim. Ela então começa a se insinuar e se jogar por cima de Dorian, que demonstra logo no início que não está confortável com aquela situação. Ele e Selene então decidem se divertir um pouco, insinuando que eles têm uma relação um pouco mais íntima, apenas para estressar a Lady. O que funciona muito bem, porque ela fica completamente transtornada, pois na cabeça dela, ela vai conseguir conquistar o Dorian. E nesse momento chega ao fim o capítulo 10, com Kayle e Selena voltando ao quarto, e nós podemos ver o início de talvez uma bela amizade. Bom, eu deixo vocês por aqui, mas não se preocupem, segunda-feira que vem eu volto novamente com um resumo do capítulo 11 ao capítulo 20. E eu não deixarei vocês sozinhos essa semana. Amanhã terá um vídeo no canal sobre o livro Lady Killers. Já ouviram falar? Bom, beijinho e tchau, tchau!